Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Kensington Villa, situada no topo de uma colina com vista para Los Angeles, com suas paredes de mármore e janelas do chão ao teto refletindo o sol da tarde. Lá dentro, cada objeto revelava a riqueza e o sucesso de Richard Kensington, um empresário respeitado porém recluso. No entanto, por trás do luxo e da opulência, havia um vazio que não podia ser preenchido. 2 anos antes, seu único filho, Ethan, havia sido arrancado de sua vida em um trágico acidente. Desde então, Richard vivia com uma dor silenciosa, com cada cômodo da casa lembrando-o da juventude perdida de seu filho, uma bola de futebol abandonada, desenhos emoldurados e, acima de tudo, uma colar de ouro gravado com suas iniciais, que ele acreditava ter desaparecido para sempre. Naquela manhã, Richard havia contratado Carlos Martínez, um jovem humilde e trabalhador construtor de piscinas, para cuidar da sua. Ele ainda não sabia que esse simples gesto diário reviveria memórias que ele pensava estarem enterradas e que um pequeno objeto esquecido viraria seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto Carlos limpava o gramado, um brilho dourado chamou sua atenção. Quando o pegou, não sabia que o estava segurando. O último elo tangível com o filho de Richard para Richard. A simples visão daquela joia transformaria sua dor em uma mistura de emoção, nostalgia e talvez renascimento. Às vezes o destino tem um jeito estranho de bater à sua porta, da forma mais humilde e inesperada. E naquele dia, ele tinha acabado de bater à porta de Richard Kensington. Richard Kensington estava sentado em seu escritório com fachada de vidro, com vista para a piscina, que brilhava sob o sol californiano. Cada reflexo na água o lembrava das tardes passadas com seu filho, Ethan. Ele se lembrava de suas risadas, de suas corridas desenfreadas ao redor da piscina e do colar que lhe dera de presente em seu 10º aniversário. A peça, intrincadamente gravada com suas iniciais, EK, tornará-se desde então a última conexão tangível de Richard com a criança que ele havia perdido. A vila magnífica e luxuosa era um exemplo de riqueza e sucesso, móveis italianos, pinturas de mestres nas paredes e jardins impecavelmente cuidados. No entanto, apesar de toda essa opulência, um enorme vazio habitava Richard. Os empresários e sócios ao seu redor respeitavam sua riqueza, mas ninguém conseguia preencher o vazio deixado por Ethan. Naquela manhã, seu assistente Laura Bennett entrou com um leve sorriso. Sr. Kensington, o empreiteiro da piscina chegou. Carlos Martínez. Ele está prestes a começar a entrevista. Richard assentiu sem levantar os olhos. Muito bem. Deixe-o fazer o seu trabalho direito. Sua voz era fria, quase mecânica. Laura sabia que ele estava falando mais com a sombra do filho do que com ela. Poucos minutos depois, um jovem vestindo uma camiseta simples e calças de trabalho apareceu no corredor principal. Ele carregava cuidadosamente suas ferramentas e o balde de limpeza. Seus olhos castanhos, honestos e atentos, refletiam certa curiosidade sobre o mundo opulento em que estava entrando. Olá, Sr. Kensington. Sou Carlos, o piscineiro. Cuidarei da sua piscina hoje. Sua voz era calma e respeitosa, mas com um toque de serenidade e segurança. Richard levantou-se lentamente, caminhou até a janela saliente e observou o homem trabalhar. Ele era focado, metódico e ainda assim simples. Richard sentiu um estranho fascínio. Essa simplicidade o lembrava da vida antes da riqueza, quando ele e Ethan brincavam, sem luxo, simplesmente felizes por estarem juntos. Enquanto isso, Carlos começava a limpar o jardim e a área da piscina. Cada gesto era preciso, cada movimento deliberado. Ele ainda não sabia que entre as folhas e a grama, jazia um pequeno objeto dourado que mudaria o curso do dia. Richard, sentado a poucos metros de distância, sentiu o coração apertar. Não sabia por quê, mas tinha a sensação de que aquele dia não seria como os outros. O ar quente da manhã parecia trazer consigo uma promessa silenciosa. Algo inesperado aconteceria, algo que o traria de volta ao filho, mesmo que apenas como uma lembrança. O destino, pensou ele, às vezes tem um jeito estranho de bater à sua porta, e tinha acabado de bater na dele. Carlos Martínez caminhou lentamente ao redor da piscina, varrendo folhas e recolhendo detritos. Ele conhecia bem o assunto, mas cada casa que visitava era diferente. A de Richard Kensington era excepcional. Plantas raras, mármore imaculado e água cristalina refletindo o céu azul de Los Angeles. Apesar de todo esse luxo, Carlos não pôde deixar de notar a atmosfera quase fria que reinava na casa. Enquanto ele estava pegando um pouco de cascalho perto das bordas, um fragmento chamou sua atenção. Ele se abaixou e pegou um pequeno colar de ouro finamente gravado.
Seus dedos roçaram a gravura, e ponto a ponto ele franziu a testa, intrigado. Não se tratava de uma joia comum, era elegante, frágil e carregada de uma espécie de presença silenciosa. Carlos sentou-se e olhou ao redor, procurando o dono do item. Ele sabia que Richard Kensington era rico, mas não fazia ideia de que aquele simples colar pudesse ter um significado tão profundo. Richard, de seu escritório, percebeu o movimento e se aproximou da janela saliente. Seus olhos congelaram ao ver o colar na mão de Carlos. Seu coração disparou e por um instante, o tempo pareceu parar. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Este colar foi o que ele deu a Ethan, seu filho desaparecido. Sentiu uma onda de emoção invadi-lo, uma mistura de dor e nostalgia. Ao seu redor, o luxo pareceu desaparecer, dando lugar a uma lembrança pura e poderosa. Aproximou-se de Carlos com a voz trêmula apesar de tudo. Eu acho que o que você está segurando é muito importante. Carlos, surpreso com o tom de Richard, respondeu honestamente. Encontrei-o enquanto limpava, senhor. Tinha caído na grama. Eu não sabia a quem pertencia. Richard deu um passo à frente, com os olhos brilhando. Cada detalhe do colar o lembrava de Ethan, o dia em que o presenteara, o sorriso radiante do garoto, suas mãos esguias segurando a joia com orgulho. As lembranças, enterradas por tanto tempo, ressurgiram com intensidade, quase dolorosas. Carlos estendeu o colar para ele, hesitante, sentindo a importância do objeto. Richard pegou a joia com as mãos ligeiramente trêmulas, apertando-a contra o peito como se quisesse recapturar um pedaço do filho perdido. Um silêncio pesado caiu sobre o jardim. O som da água na piscina, o canto distante dos pássaros, tudo parecia desaparecer, dando lugar à pura emoção. Richard finalmente murmurou quase para si mesmo. Ethan, é você, acho que é você. Carlos, tocado pela cena e percebendo que segurava um pedaço do passado daquele homem nas mãos, permaneceu em silêncio. Nunca imaginara que um simples colar pudesse conter tanta memória e amor. Naquele dia, a rotina de limpar uma piscina se tornou o início de uma conexão inesperada entre dois homens, um vínculo nascido de uma joia e memórias profundamente humanas. Após o incidente do colar, Richard ficou em pé junto à janela saliente, segurando a joia na mão. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, brilhavam com uma emoção nova, quase frágil. Carlos, ainda ajoelhado no gramado, sentiu o peso do silêncio. Nunca vira um homem tão rico reagir com tanta vulnerabilidade. Richard respirou fundo, tentando recuperar o controle das emoções. Eu acho que aquele colar pertencia ao meu filho. Ethan, meu filho morreu há 2 anos. Sua voz falhou levemente, revelando uma dor que ele havia reprimido por muito tempo. Carlos colocou delicadamente o colar na beira do gramado e se levantou. Seus olhos castanhos encontraram os de Richard com respeito e compreensão. Sinto muito, senhor. Eu não sabia. Richard assentiu com a garganta apertada. Eu sei. Não é sua culpa. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. É que, aquele colar é a última lembrança tangível que tenho dele. Segurá-lo em minhas mãos é como ter uma parte do meu filho de volta, mesmo que por um instante. Carlos sentiu a sinceridade em cada palavra. Nunca conhecera um homem que, apesar de toda a sua riqueza, carregasse tanto peso emocional. Se você quiser, posso te ajudar a limpá-lo ou restaurá-lo. Assim, você pode mantê-lo perto de você. Richard deu um sorriso fraco. Era a primeira vez em meses que sentia um pouco de calor humano, uma conexão real com alguém que não esperava nada em troca. Obrigada, Carlos. Que fofo. Eu acho que este colar merece mais do que apenas uma caixa. Ele merece ser visto, cheirado, lembrado. Eles se acomodaram à beira da piscina. Carlos limpou cuidadosamente o colar, usando um pano macio e um líquido próprio para ouro. Enquanto isso, Richard falava sobre Ethan. Ele contava histórias de sua infância, suas pequenas peculiaridades, suas risadas, seus sonhos. Cada palavra trazia uma imagem vívida do menino desaparecido, e Carlos ouvia atentamente, respeitando o silêncio da dor. Ele adorava brincar na piscina, disse Richard, com um sorriso triste no rosto. Mesmo quando eu dizia para ele não correr, ele ria e continuava. Aquele colar era o tesouro dele. Ele nunca o tirava. Carlos assentiu, emocionado. Eu entendo, é mais do que uma joia. É uma lembrança, um pedaço dele. Richard, olhando para o colar agora limpo e brilhante, sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se menos sozinho. O colar, frágil e dourado, tornará-se uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor e o início da cura. À medida que o sol se punha lentamente atrás das colinas de Los Angeles, a água da piscina cintilava como um espelho do céu.
Naquele jardim, dois homens, de mundos completamente diferentes, compartilhavam um momento silencioso, mas profundamente humano. E Richard entendia que às vezes a vida podia oferecer milagres inesperados, mesmo na forma humilde de um colar encontrado por um jovem piscineiro. A noite caía suavemente sobre a vila de Kensington. Os últimos raios de sol banhavam a piscina com uma luz dourada, e Richard estava à beira da água, com o colar ainda preso ao peito. Cada detalhe da joia revivia memórias que ele tentava reprimir desde a morte de Ethan, suas gargalhadas, sua curiosidade insaciável. As histórias que ele inventava à beira da piscina para fazer o pai rir. Carlos, guardando suas ferramentas após um dia de trabalho, observava Richard com certa cautela. Sentia a fragilidade do homem, mas não queria invadir sua dor. No entanto, o colar, brilhando à luz do crepúsculo, parecia quase convocá-los para um momento de sincera partilha. Richard quebrou o silêncio com a voz trêmula, mas resoluta. Sabe, eu nunca tinha percebido quanta memória um objeto podia guardar. Toda vez que olho para ele, vejo Ethan de novo. Vejo seu rosto, suas mãos, seu sorriso. Carlos aproximou-se gentilmente como se quisesse evitar perturbar o frágil equilíbrio dessa emoção. É normal, senhor. Algumas memórias são fortes demais para serem apagadas. E às vezes, um simples objeto pode trazê-las de volta à vida. Richard assentiu, com os olhos fixos no colar. Por 2 anos, tentei seguir em frente com a minha vida, focar no trabalho, nos meus negócios. Mas nada substitui o que você perde. Nada substitui meu filho. Carlos ficou em silêncio por um momento, pensando na melhor forma de responder. Eu acredito que este colar não foi simplesmente devolvido a você. Ele lhe dá a chance de se lembrar, mas também de manter um pedaço dele com você, mesmo agora. Richard olhou para Carlos, surpreso com a profundidade de suas palavras. Pela primeira vez, sentiu-se compreendido por alguém que não conhecia o seu mundo, alguém que não se sentia atraído por sua riqueza ou status. Você tem razão. Você entende algo que poucas pessoas entendem. Um suspiro passou entre eles, leve, mas cheio de significado. A vila, com todo o seu luxo e opulência, pareceu desaparecer ao redor deles. Tudo o que restou foi o colar, a lembrança de Ethan e o início de um vínculo inesperado entre dois homens de mundos opostos. Richard passou os dedos delicadamente pelo colar, sentindo a gravura sob seus dedos. Cada letra era uma carícia de memória, cada brilho de luz, uma lembrança do passado. E naquela suave melancolia, ele sentiu uma centelha de esperança. Talvez, apesar da perda, ainda pudesse encontrar alguma forma de paz e conexão com a vida. A noite caiu e a vila, silenciosa e majestosa, pareceu prender a respiração. O colar brilhava frágil mas poderoso, como uma promessa de que algumas memórias nunca se apagam e que, às vezes, o destino bate à sua porta da forma mais inesperada. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas grandes janelas salientes da vila de Kensington, iluminando a piscina e os jardins impecavelmente cuidados. Richard estava parado à beira da água, segurando o colar de Ethan com o olhar perdido em memórias. Cada detalhe da joia o lembrava de momentos específicos com o filho, as tardes ensolaradas, as risadas calorosas, as histórias que ele inventara para fazê-lo sorrir. Carlos, fiel ao seu trabalho, preparou suas ferramentas e começou a limpar a piscina. Mas desta vez, Richard não ficou apenas observando. Ele decidiu falar, compartilhar um pouco de sua dor e, quem sabe, encontrar algum conforto naquele encontro inesperado. Carlos, começou ele, com a voz trêmula. Quero que você entenda, este colar não é apenas uma joia. É a última lembrança tangível que tenho do meu filho. O nome dele é Ethan. Ele foi embora, há 2 anos. Carlos parou, surpreso com a intensidade da emoção de Richard. Eu sinto muito, senhor. Eu não fazia ideia. Eu não sabia o quão importante ele era. Richard assentiu, com os olhos brilhando. Eu sei. Não é sua culpa. Mas segurar este colar em minhas mãos é como redescobrir uma parte dele, mesmo que por um instante. E agora, percebo que preciso conversar, compartilhar essas memórias. Carlos, comovido, aproximou-se gentilmente. Se você quiser, eu posso ouvir. Às vezes, falar sobre aqueles que amamos e perdemos ajuda a mantê-los vivos em nossos corações. Um leve sorriso surgiu no rosto de Richard. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia confiar em alguém que não esperava nada em troca. Ele contou histórias da infância de Ethan, suas peculiaridades, suas risadas, sua curiosidade insaciável e os momentos simples que compartilharam na piscina. Carlos ouviu atentamente, respeitando o silêncio entre as palavras, ciente de que o que estava ouvindo não era simplesmente uma história, mas um pedaço de vida profundamente pessoal e precioso.
Toda vez que olho para este colar, continuou Richard, com a voz carregada de emoção, eu vejo Ethan novamente. Vejo suas mãos esguias segurando a joia com orgulho, seu sorriso iluminando a casa inteira. E agora, graças a você, posso segurá-lo novamente. Carlos colocou a mão no ombro de Richard para confortá-lo. Estou feliz por ter conseguido encontrá-lo para você. Mesmo que seja apenas um pequeno gesto, parece que aquele colar precisava voltar para suas mãos. Um silêncio se instalou, mas desta vez não era mais carregado de dor. Estava repleto de gratidão e conexão. Naquela imensa vila, em meio ao luxo e ao mármore, um momento de pura humanidade acabará de nascer. O encontro improvável entre um homem destruído pela perda e uma jovem construtora de piscinas que, sem saber, acabará de lhe devolver uma parte de sua vida. Richard segurou o colar perto de si uma última vez antes de colocá-lo cuidadosamente na borda da piscina, deixando a luz da manhã fazer o ouro brilhar como se para celebrar o retorno de um fragmento perdido de seu filho. E naquele simples gesto, ele sentiu que um novo capítulo em sua vida poderia começar, um capítulo em que a lembrança de Ethan não seria mais apenas dolorosa, mas de emoção, conexão e esperança. Nas semanas seguintes, Carlos continuou a trabalhar regularmente na vila de Kensington, cuidando da piscina e do jardim com a eficiência de sempre. Mas o que começara como uma simples relação empregador-piscina-manutenção evoluiu lentamente para algo mais profundo e inesperado. Richard, que antes sempre se mantinha distante dos outros e de suas emoções, percebeu que ansiava pelas visitas de Carlos. Todas as manhãs, ao chegar, trazia consigo não apenas suas ferramentas, mas uma presença sincera, simples e honesta, que contrastava com a comitiva egoísta de Richard. Certa tarde, quando o sol batia na piscina e Carlos estava limpando as folhas caídas, Richard se aproximou e disse: "Sabe, Carlos, acho que esqueci o quão reconfortante é conversar com alguém que não te julga pelo que você tem." Carlos sorriu, limpando as mãos na calça. "Sou só um cara da piscina, senhor. Mas acredito que todo mundo precisa de alguém que o ouça, não importa qual seja o seu mundo." Richard assentiu, acompanhando com o olhar os movimentos precisos de Carlos. "Você entende algo que poucas pessoas entendem. É estranho, mas me sinto mais leve quando falo com você." Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, Richard compartilhou uma lembrança feliz do filho que nunca havia contado a ninguém. Ethan adorava inventar brincadeiras de caça ao tesouro ao redor da piscina, escondendo objetos e desafiando o pai a encontrá-los. Richard riu baixinho enquanto contava como sempre fora enganado, deixando Ethan vencer todas as vezes, só para ver aquele sorriso radiante. Carlos ouviu atentamente, tocado pela ternura daquelas lembranças. "Ele deve ter sido um menino incrível", murmurou. "Ele estava", respondeu Richard, olhando para o colar na borda da piscina. "E agora, graças a este colar, sinto que posso senti-lo um pouco mais perto de mim, mesmo que seja só por um instante." Com o passar dos dias, o vínculo entre eles se fortaleceu. Richard começou a convidar Carlos para tomar um café na vila e, às vezes, para um almoço improvisado à beira da piscina. Conversavam sobre tudo e sobre nada, família, trabalho, memórias e, às vezes, até sonhos para o futuro. Carlos se tornou um confidente inesperado. Ele não era rico nem famoso, mas possuía uma humanidade que Richard havia ignorado por muito tempo em seu círculo íntimo. E Richard, apesar de anos escondendo sua dor por trás do sucesso e do luxo, percebeu que apreciava essa amizade genuína. Certa noite, enquanto o sol se punha e os reflexos dourados dançavam na água, Richard colocou a mão no ombro de Carlos. "Obrigado, por tudo. Por este colar, por me ouvir, e por me lembrar que ainda existem pessoas simples e reais neste mundo." Carlos sorriu, emocionado mas humilde. "Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor. Mas fico feliz que isso signifique algo para o senhor. Às vezes, as pequenas coisas fazem a maior diferença." Naquela noite, Richard percebeu que a vida podia oferecer milagres inesperados. Não apenas o colar lhe fora devolvido, mas uma amizade rara e genuína emergiu daquele encontro improvável. E pela primeira vez desde a perda de Ethan, Richard sentiu um leve sopro de paz percorrer seu coração. Poucos dias depois do último almoço à beira da piscina, Richard examinou novamente o colar de Ethan. Ele brilhava suavemente à luz da manhã, cada gravura contando a história de uma criança que iluminou sua vida. Mas desta vez, seu olhar se deteve no verso do pingente, que ele nunca havia examinado antes. Seus olhos se arregalaram quando ele descobriu uma inscrição quase imperceptível: "Para sempre no meu coração", e cada letra, delicadamente gravada, parecia conter toda a ternura e o amor que seu filho desejava transmitir. Richard sentiu uma emoção intensa invadi-lo.
Era como se Ethan estivesse falando com ele através do colar, oferecendo-lhe uma última mensagem, uma última conexão com ele. Carlos, que limpava a piscina a poucos passos de distância, notou a intensidade do olhar de Richard. "O que você encontrou?" perguntou, com a voz cautelosa, mas curiosa. Richard virou o colar lentamente em sua direção, com as mãos tremendo levemente. "Olha, tem uma coisa que eu nunca tinha notado. Uma inscrição. Para sempre no meu coração. É o Ethan falando comigo, agora mesmo." Carlos ajoelhou-se para ver melhor, impressionado com a gravura fina e delicada. "É incrível. Ele deixou uma mensagem para você, para que você possa sempre sentir a presença dele." Richard sentiu uma onda de calor e nostalgia invadi-lo. Durante meses acreditara que tudo que o ligava ao filho estava perdido. Mas aquela pequena, frágil e dourada joia acabará de reacender a força de suas memórias e lhe oferecerá uma conexão inesperada com Ethan. "Eu acho que este colar não me foi devolvido simplesmente", sussurrou Richard, com a voz carregada de emoção. "Foi devolvido para me lembrar que algumas memórias nunca morrem. Que o amor que você carrega nunca desaparece, mesmo quando a pessoa não está mais com você." Carlos assentiu, compreendendo a profundidade do momento. Às vezes, são as pequenas coisas que carregam as maiores mensagens. Uma joia, uma gravura, e um mundo inteiro de memórias renasce. Richard, segurando o colar contra o peito, sentiu uma paz que não sentia há anos. Percebeu que o destino havia escolhido aquele exato momento para lhe oferecer um milagre silencioso, a chance de se reconectar com Ethan, de sentir sua presença e seu amor, mesmo após a perda. Essa descoberta transformou Richard. O colar não era mais apenas uma lembrança. Tornou-se um símbolo vivo do amor de Ethan, um lembrete de que o vínculo entre pai e filho poderia sobreviver além do tempo e da morte. Naquele dia, à beira da piscina, que refletia a primeira luz da manhã, Richard sorriu pela primeira vez em muito tempo. Passado e presente se uniram naquela joia simples e o futuro, pela primeira vez em anos, pareceu repleto de esperança e luz. Com o passar das semanas, Richard Kensington começou a ver sua vida sob uma nova luz. O colar de Ethan, jogado à beira da piscina, lembrava-o diariamente de que algumas memórias podem permanecer vivas, mesmo após a perda. Mas ele também entendeu que precisava fazer uma escolha: permanecer preso à sua dor ou se abrir novamente para os outros, para honrar a memória do filho e recuperar uma parte de sua vida. Certa manhã, enquanto Carlos preparava a piscina para uma inspeção, Richard o convidou para sentar nas espreguiçadeiras à beira d'água. "Carlos, quero conversar com você sobre uma escolha que preciso fazer", começou ele, com a voz grave, mas calma. Carlos sentou-se intrigado. "Estou ouvindo, senhor." Richard respirou fundo. "Passei muito tempo vivendo no passado, deixando a dor definir cada momento da minha vida. Mas agora percebo que carregar esse peso não está fazendo justiça ao Ethan. Ele quer que eu siga em frente, que aproveite a vida, que crie novas memórias." Carlos assentiu, respeitando a gravidade das palavras dela. "É difícil, mas também é a melhor maneira de mantê-lo vivo em seu coração. Ao vivê-lo plenamente, você honra a memória dele." Richard sorriu, um sorriso raro e genuíno. "Exatamente. E você sabe, você desempenhou um papel inesperado nesse processo. Você me ajudou a encontrar não só este colar, mas também uma parte de mim que eu havia perdido. Uma parte que precisava se reconectar com o mundo, com a vida." Carlos pareceu surpreso com a emoção na voz de Richard. "Eu estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor, mas estou feliz por poder ajudar." Richard colocou a mão no ombro de Carlos, um gesto simples, mas carregado de gratidão. "Não, Carlos. Não é só o seu trabalho. É a sua humanidade que faz a diferença. E pela primeira vez em muito tempo, sinto-me capaz de seguir em frente, de conviver com as minhas memórias em vez de deixá-las me dominar." Naquela noite, depois que Carlos foi embora, Richard sentou-se à beira da piscina com o colar nas mãos. Pensou em Ethan, em seu riso, em sua energia e em tudo que havia perdido. Mas também pensou no futuro, em todas as coisas que ainda poderia vivenciar, em todas as pessoas que ainda poderia conhecer e na possibilidade de criar novas conexões humanas, autênticas e sinceras. Pela primeira vez em 2 anos, Richard Kensington sentiu um capítulo de sua vida se fechando lentamente, não com dor, mas com gratidão e esperança. E naquele silêncio, à beira da piscina iluminada pelos reflexos da noite, ele compreendeu que a memória do filho poderia acompanhá-lo sem impedi-lo de viver. A escolha estava feita, ele se abriria para a vida, criaria conexões e honraria Ethan, transformando dor em luz, memórias e humanidade compartilhada. Poucos dias depois de tomar a decisão de se reabrir à vida, Richard convidou Carlos para almoçar na vila.
Não foi um almoço formal nem uma reunião de negócios, foi um momento para celebrar a amizade que estava surgindo e compartilhar um momento simples, mas profundamente humano. Eles se sentaram à beira da piscina, com o sol filtrando-se pelas árvores e os reflexos da água dançando suavemente em seus rostos. Richard olhou para Carlos e disse, com um sorriso genuíno: Carlos, quero te agradecer, por tudo. Pelo colar, por me ouvir, por estar presente. O que você fez vai muito além de um simples trabalho. Carlos balançou a cabeça humildemente. Só peguei o que encontrei, senhor. Mas, fico feliz que signifique algo para o senhor. Richard se inclinou levemente com um olhar sério, mas caloroso. Não, o que você fez foi muito mais do que isso. E quero que saiba que eu realmente aprecio isso. Então, quero te dar uma coisa. Carlos piscou surpreso. Eu não esperava por isso. Richard tirou do bolso uma pequena pulseira de couro com uma fina placa de prata gravada. É simples, mas quero que você aguarde. Como um símbolo de gratidão e amizade. Porque o que você fez por mim é tão precioso quanto este colar é para mim. Carlos, comovido, pegou a pulseira com cuidado. Obrigado, Sr. Kensington. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu Richard sorrindo. Apenas aceite. Considere isso um símbolo de que às vezes, as conexões mais inesperadas são as mais preciosas. Passaram o almoço conversando sobre tudo e nada, família, memórias de infância, sonhos que nunca ousaram compartilhar. A vila, normalmente silenciosa e fria, parecia ressoar com calor e humanidade. Pela primeira vez, Richard entendeu que a riqueza material não era nada comparada aos laços que se cria com os outros, a empatia e a sinceridade. No final do dia, enquanto o sol se punha e os últimos reflexos dourados dançavam na água, Richard olhou para o colar de Ethan e a pulseira de Carlos. Os dois objetos representavam diferentes formas de conexão. O primeiro, uma memória sagrada e íntima. O segundo, um símbolo de gratidão e amizade. Juntos formavam um equilíbrio perfeito entre passado e presente, dor e alegria, perda e renascimento. Naquela noite, Richard sentiu como se um capítulo importante de sua vida tivesse sido encerrado. O passado estaria sempre com ele, mas agora ele sabia que podia construir pontes para o futuro, compartilhar emoções e viver a vida ao máximo, sem negar a memória de Ethan. E naquele simples ato de dar uma pulseira, Richard entendeu que a verdadeira riqueza não está no ouro ou em bens materiais, mas nos corações que tocamos e nos laços que criamos sinceramente. Os dias seguintes foram calmos e tranquilos na vila de Kensington. A piscina ainda refletia o céu azul de Los Angeles, mas para Richard, agora simbolizava uma conexão com a vida, em vez de apenas uma lembrança dolorosa. O colar de Ethan estava no criado mudo do seu quarto, ao lado da cama, brilhando suavemente à luz da manhã. Todos os dias ele o olhava com ternura e gratidão, sentindo a presença do filho e o amor que compartilhavam, intactos apesar do tempo e da perda. Carlos continuou seu trabalho, mas o relacionamento deles havia evoluído. Ele não era mais apenas o atendente da piscina, tornara-se um amigo, um confidente, uma testemunha do renascimento emocional de Richard. Juntos compartilhavam momentos simples, café à beira da piscina, conversas sobre a vida e às vezes, silêncios tranquilos onde o som da água bastava para preencher o espaço entre eles. Certa manhã, enquanto Richard e Carlos terminavam de limpar a piscina, Richard respirou fundo. Sabe, Carlos, eu pensei que nunca encontraria paz depois de perder o Ethan, mas hoje sinto que posso. Graças a você, e por causa deste colar, recuperei algo que pensava ter perdido, a capacidade de sentir, de me conectar com os outros, de viver com minhas memórias em vez de ficar preso a elas. Carlos sorriu, humilde, mas sincero. Fico feliz que tenha ajudado você. Às vezes, apenas lembrar das coisas boas e compartilhar essas memórias pode fazer uma grande diferença. Richard olhou para o colar e depois para a pulseira que dera a Carlos. Os dois objetos simbolizavam tudo o que aprenderá nas últimas semanas: memória, amor, amizade e a força dos laços humanos. Ele compreendia que a dor da perda nunca desaparecia completamente, mas que poderia coexistir com paz e alegria, se alguém ousasse se abrir para a vida. Ele sorriu suavemente, sentindo um calor interior que não sentia há muito tempo. Ethan, eu ainda te guardo no meu coração. E agora posso seguir em frente, honrando sua memória enquanto vivo minha vida ao máximo. Carlos, observando Richard, também sentiu a profundidade daquele momento. Não se tratava mais apenas de uma relação empregador-empregado. Era uma conexão genuína, nascida da dor, transformada pela compaixão e pela sinceridade. À medida que o sol se punha atrás das colinas, a piscina refletia flashes dourados e vermelhos.
Richard sentou-se à beira da piscina, com o colar na mão, e respirou fundo. Ele sabia que mesmo em momentos de solidão, nunca estava verdadeiramente sozinho. A memória de Ethan, a presença de Carlos e o poder das memórias estavam agora com ele, prontos para acompanhá-lo em todas as fases de sua vida. E nesse silêncio tranquilo, cercado de luxo e luz, Richard Kensington finalmente encontrou o que procurava há 2 anos: paz, resiliência e a esperança de que o coração humano pode se curar, mesmo após as maiores perdas.